Escanor versus Itachi, torneio Batman Yonder. Bem-vindos aí a um dos nossos mais disputados episódios, cara. Tanto com os personagens quanto com os fãs. O Escanor é o pecado do orgulho, Nanatsu no Taizai, um verdadeiro cavalheiro, e quando não está lutando, tem como hobby a leitura e a criação de poemas. Esse possivelmente pode ser o personagem mais amado de Nanatsu. E galera, eu me arrisco em dizer que é até mais que o Meliodas. Já o Itachi é o irmão do melhor amigo do personagem principal de Naruto. O cara que destruiu o clã dos personagens mais poderosos de toda a franquia, o clã Uchiha, e que conquistou milhões de fãs, principalmente pelas suas habilidades extraordinárias, também sendo um dos personagens mais amados. Claro que não mais amado, porque o Naruto é um anime bem expansivo, né? Tem muito personagem interessante, mas com certeza ele tá entre os 5 mais amados. Bem, nessa batalha, assim como em outras que ficam muito competidas, eu fiz aí uma votação para a versão dos personagens. E galera, caso vocês não gostem do resultado dessa batalha, vocês podem pedir aí, inclusive, nos comentários para eu parar de fazer as votações. E então eu paro. E bem, o que a galera mais votou foi o Itachi Edo Tensei. E o campo, como tá em um universo alternativo, e quem acompanha o torneio sabe que isso aqui, a gente tem uma história em todo o torneio, a entidade que trouxe esses personagens para o mesmo universo teve como escolha na votação que travasse o sol no meio-dia. Então a gente vai ter o Itachi Edo Tensei contra o Escanor até o final da batalha no Day One. Gente, deu 79% na hora que eu dei o print. E quando eu voltei, né, que eu excluí a publicação, porque eu não sabia se eu ia fazer essa versão, que inclusive a galera lá no Discord pediu muito. Aí eu fui excluir a publicação. E quando eu excluí já tava em 80%. Então mesmo que se juntasse todas as outras opções, não ia bater nessa, cara. E bem, aos recém-chegados, a regra básica aqui no torneio é que a luta só acaba quando somente um lutador estiver de pé. Ou seja, sempre tem um defunto. Com exceção da luta do Galactus contra o Steve. Bem, mas antes de começar a luta, vamos conhecer os poderes e habilidades dos personagens. Inclusive, galera, vocês que são muito fãs, me digam aí se tiver tudo certinho. Escanor, Cruel Sun. O Escanor consegue invocar um sol com um diâmetro aproximadamente equivalente à metade de sua altura. O calor gerado por esse sol é tão alto que derrete a armadura e objetos próximos do local. Esse ataque é controlado pelo movimento da mão do Escanor, pelo dedinho do cara. Pride Flare, ataque em que o Escanor dissipa o seu Cruel Sun, gerando uma explosão capaz de evaporar completamente um lago inteiro. Super Slash, ataque onde o Escanor usa a Hita, seu machado, realizando um corte vertical. Diferente dos golpes convencionais do machado, esse ataque gera grandes estragos, causando ventanias com seu movimento. A devastação é muito considerável. Crazy Prominence. Escanor produz uma enorme quantidade de sóis cruéis de seu corpo, dissipando em todas as direções que explodem com o impacto. Sunshine, graça divina. Esse poder é descrito como diferente de qualquer outro. Ele aumenta ou diminui dependendo do quão próximo está do meio-dia. E quanto mais próximo estiver, maior sua força e resistência. Inclusive, seu corpo começa a irradiar ondas intensas de luz e calor, capazes de derreter rochas e também armaduras. Essas chamas, galera, são tão poderosas que superam até as chamas negras do purgatório, que são diferentes do fogo convencional. O seu corpo também pode cicatrizar cortes, além de ter uma alta resistência à dor e a outros ferimentos. Os ataques são tão potentes, onde nem mesmo a Hita consegue suprimir o poder mágico. O seu Cruel Sun também aumenta de tamanho e sua presença se torna intimidadora. Day One. Na chegada do meio-dia, durante apenas 1 minuto, o Escanor larga o seu machado Hita, que suprime seus poderes mágicos e torna-se a manifestação do próprio poder. Sua força e resistência superam qualquer um. Dessa forma, o Escanor é considerado invencível e a dor, feridas e ossos quebrados são inexistentes. Divine Sword Escanor. Depois que Escanor atinge o auge de seu poder durante a forma Day One, com apenas o movimento de deslizar a mão para baixo, ele corta o seu oponente ao meio, sem nem ao mesmo tocá-lo. Resistência. O Escanor aguentou um ataque de Gallant, que cortou ao meio 3 montanhas. Lembrando que o Gallant no auge também foi capaz de vencer um cara que criava oceanos. Escanor também resistiu a golpes das espadas do Meliodas e de Zeldris, e no auge da força. Lembrando que no capítulo 51, Meliodas podia cortar ao meio uma colina inteira com somente um graveto. O Escanor também resistiu aos golpes do Rei Demônio, que possui uma potência semelhante a bombas atômicas. Velocidade de reação. O Escanor conseguiu lutar e desviar de golpes de oponentes mais rápidos que ele. Sua velocidade de reação e de golpes pode chegar facilmente à velocidade de um raio, já que consegue lutar contra Meliodas, que possuía velocidade de reação e luta superior a Githander, que atacava usando relâmpagos. É válido lembrar, gente, que o Escanor participou da primeira temporada aqui do nosso torneio. Foi nos desafios do Batman Querri, né, gente? Que inclusive ele morreu caindo dentro de um buraco negro. Então ele já tem uma noção da existência do universo. E inclusive, ele ficou dias meditando no sol, ou seja, ele tem muita energia armazenada em seu tesouro sagrado e em seu corpo. Itachi Amaterasu é a técnica de fogo de mais alto nível, que é notada sendo o mais forte ninjutsu de Itachi Uchiha.
Esse fogo não pode ser apagado por métodos convencionais, talvez somente pela carbonização. Efêmero. Essa técnica permite que o usuário coloque seu oponente dentro de um genjutsu, simplesmente apontando para o seu alvo. É uma técnica de tortura psicológica. Genjutsu do Corvo do Crepúsculo. Esse genjutsu é uma espécie de armadilha que prende a vítima em uma ilusão poderosa, sem o contato visual necessário, semelhante ao efêmero. Quando aplicado, o genjutsu projeta uma torre de corvos, deixando seu oponente à mercê do Itachi. Inteligência. Estratégia é o seu ponto forte, sendo alguém muito observador e analista, podendo manipular o ambiente ao seu redor e descobrindo fraquezas inimigas. A inteligência do Itachi é surpreendente. Já criança, o cara era um prodígio. Velocidade de reação alta. O Itachi foi capaz de reagir ao Kirin, ataque que atinge o chão em 1 milissegundo. Itachi estava doente na luta contra o Sasuke. Ele possivelmente em reação atinge a velocidade de um relâmpago facilmente. Lembrando que reflexo é diferente de velocidade de corrida, no caso, velocidade de agilidade, resistência. No Edo Tensei, ele volta mesmo que seja completamente desintegrado. Susanoo, uma armadura humanoide de chakra que envolve o usuário. É descrita como a defesa perfeita, espelho de Yata. Usando Susanoo, ele tem um escudo que é capaz de refletir qualquer ataque. Espada Totsuka, a espada que sela todos aqueles que forem perfurados por ela. Tsukuyomi, o Itachi transporta a mente do alvo para um mundo de pesadelos, onde a tortura lá dentro parece eterna. Lembrando que o tempo lá é relativo, cara. Enquanto passa 1 segundo na Terra, na vida real, lá dentro são anos ou meses. Mas tem que haver um contato visual para funcionar. Izanagi, um genjutsu que permite o usuário controlar sua própria existência, usando apenas os últimos momentos. Porque, galera, é capaz de transformar lesões e morte em meras ilusões. E o preço de usar é um Sharingan. Izanami. O Itachi seleciona um momento específico quando usa essa técnica. O mesmo fica imóvel revivendo em sua mente o momento que Itachi escolher. O preço também é um dos olhos. Vamos à batalha. Sentado no exterior, está Escanor em sua forma comum, sendo muito mais tranquilo e com hobbies mais normais, como por exemplo, a leitura. Ele passou muitos dias lendo livros de informações de personagens que sabia que nem lutaria, pois inclusive os únicos livros eram sobre competidores. No entanto, o livro de Itachi ele nunca achou. O Uchiha era sagaz e a primeira coisa que ele fez foi pegar o próprio livro e guardar com ele, mesmo como Edo Tensei, o qual ele não pode morrer. Bem, o Itachi sempre se previne. E o Escanor faz o mesmo, gente. Ele pega o seu livro e esconde, principalmente pelo fato de não querer que ninguém saiba sobre Merlin, não querendo que exista a possibilidade de atingi-la de alguma maneira, para poder usar isso contra ele. E diante da votação dos espectadores do torneio, uma alteração é feita. Teria que manter o sol no meio-dia até o fim da luta. Ou seja, o Escanor não ficará fraco. E assim sendo, os dois entram nos portais, indo direto pro campo de batalha. Escanor já começa a crescer absurdamente e muito rápido, já passando de 6 metros de altura. Quando Itachi o avista, já ataca logo o Amaterasu no adversário. O Escanor já começa a queimar nessa habilidade junto com o Sunshine, mas anteriormente, ele já resistiu ao fogo do purgatório, que tinha exatamente o mesmo efeito, o que consequentemente faz com que o local que o Amaterasu queimava tenha o mesmo efeito da carbonização, se fundindo com o fogo do Sunshine, encerrando aí o efeito do Amaterasu. O Escanor ergue o dedo e já dissipa o Cruel Sun, lançando uma chuva de fogo contra o Itachi. Quando o Cavaleiro Orgulhoso vê Itachi sendo destruído, ele pensa já ter encerrado a luta, até que o ninja se reconstrói. Quando o Escanor se atenta, o Itachi já usa o seu genjutsu efêmero, iniciando uma rápida tortura mental no adversário. Porém, o Escanor já tendo resistido à tortura mental do Gaunter, que podia inclusive desligar o cérebro dos adversários, ele acaba resistindo facilmente aí o genjutsu efêmero do Itachi. E então o ninja começa a atacar violentamente o Escanor com as suas chamas do Amaterasu, até que o Escanor solta o seu machado, aumentando o seu poder e estando travado no meio-dia em sua forma The One. Mesmo dominado pelas chamas do Amaterasu durante muito tempo, ele não é afetado. Até que na velocidade ele acaba conseguindo impedir que as chamas o acertem. Lembrando que a velocidade de reação do Escanor também é muito alta. O Itachi então precisaria abusar mais de seus genjutsus, pois seria nítido tamanha resistência física do Escanor. Mas ao mesmo tempo que ele tenta aplicar o genjutsu dos corvos, todos eles são queimados, e quando não precisa do contato visual, o Escanor consegue escapar facilmente. E isso, novamente lembrando de sua resistência contra as ilusões do Gaunter. E percebendo a raiva do Escanor, seria preciso um genjutsu com um poder muito mais complexo. O Escanor então cria um Cruel Sun tão grande que era incalculável o dano que aquele ataque era capaz de causar. O Itachi busca escapar, mas é muito danificado. E sua regeneração, mesmo sendo alta, em sua forma Edo Tensei, ela acaba sendo muito atrasada por esse golpe do Escanor. Lembrando
que realmente ele atrasa a regeneração. E quando o ninja percebe que parte do seu corpo demorava para se regenerar, o Escanor o arremessa para fora da Terra. Lembrando que ele já participou do nosso torneio e descobriu como é frio e congelante no espaço. E no percurso do chão até o céu, o Itachi, antes de se afastar, já usa o jutsu de bola de fogo, redirecionando seu corpo de volta para a Terra. Porém, no caminho, o Escanor novamente solta um cruel Sun. Ali, o Itachi perceberia que seria jogado para o céu, seria difícil de se regenerar, e ele não fazia ideia de onde aquela bola ia parar. E instantaneamente ele já invoca o Susanoo, usando o escudo de Yatta e refletindo o ataque direto pro Escanor. Para se proteger de um outro ataque, o Itachi usa o Izanami, forçando o Escanor a cair em uma ilusão que ele só sairia se arrependesse. E Nanatsu, o demônio que foi mestre dos Eldris, era especialista em ilusões e manipulação mental. Quando ele atacou a mente da Merlin, ele viu a personalidade original dela, que era uma criança de 7 anos. Então, bem provável que na forma original do Escanor. Todos sabem que o Escanor sempre se arrepende e até se envergonha do que ele fez enquanto estava em sua forma Sunshine. Ou seja, ele rapidamente se arrepende, antes mesmo do Itachi voltar para a Terra. O problema é que o Itachi acaba perdendo um olho. E o fato, não é possível recuperar o Mangekyo perdido pela habilidade Izanami ou Izanagi. E é ali que o Itachi invoca o Susanoo, decidindo então usar a espada Totsuka para tentar selar o oponente. Mas a resistência do Escanor nessa forma fica facilmente continental. Lembrando que Talmiel criou um oceano e Galland resistiu aos ataques dele, e o Escanor se mostrou muito superior. Ou seja, a espada Totsuka não consegue perfurá-lo. E assim sendo, nada acontece inicialmente com o uso da espada. Quando o Itachi vai novamente cortá-lo, o Escanor pega o machado e colide com a Totsuka, se defendendo até de um possível selamento. Quando o Escanor novamente vai lançar um Cruel Sun, o Itachi usa o espelho de Yatta e o ataque volta pro Escanor. O cavaleiro, orgulhoso como sempre, acaba tratando o Itachi como se fosse um aluno progredindo, e essa atitude faz o Itachi perceber o quanto seu adversário era orgulhoso. Nitidamente era uma das batalhas mais intermináveis da história. Itachi percebe que teria então que causar uma distração e tentar aplicar o Tsukuyomi no Escanor. E é aí que ele desarma o Susanoo e avança. O Escanor cruza os braços e ri, subestimando a força física do adversário e querendo provar ao mesmo tempo que ele não tinha capacidade de feri-lo. Porém, quando o Itachi se aproxima, coloca o Escanor dentro da dimensão dos pesadelos. E ali o Itachi acredita que seria o fim de seu oponente. Mas algo inesperado acontece. Estando perto do Escanor, o calor emitido pelo pecado do orgulho desintegra completamente o corpo do Itachi. O Escanor volta ao normal, mas percebe que novamente o Itachi se regenera e tinha certeza que aquele seria um longo combate. A partir dali, 6 anos se passam. Porém, o tempo daquele planeta é diferente do tempo do castelo. 6 anos ali não daria nem uma semana no castelo. E no decorrer desse tempo, os dois acabam criando uma afinidade, um certo tipo de amizade. Depois de alguns meses de luta, o Escanor começa a jogar algumas piadas contra o Itachi, e ali os dois acabam começando a conversar. E no decorrer desse tempo, o Escanor acaba falando sobre seus poemas. E o Itachi, mesmo tendo que aguentar aí, o Escanor sempre se sentindo superior, cria um afeto por aquele amigo, até que certo dia, o pecado do orgulho cita um poema sobre o seu maior desejo de amor. O melhor dos vinhos, capaz de embalar o coração mais doce de intoxicação, esse seu amor solitário. Lamentavelmente, não fui capaz de me tornar o copo que poderia receber. Mas se você pudesse me conceder um desejo, Deus, seria para que um copo capaz de receber esse amor um dia aparecesse. E ali o Escanor acaba comentando sobre uma mulher que parecia estar sempre distante. Ele não se rende a dizer que ela não o queria, mas acaba mostrando pro Itachi que de alguma maneira ele não conseguia tê-la. E o Itachi vê nos olhos do adversário a paixão, a mesma que viu em Izuo, a menina que o amava desde criança. Em alguns dias, nas lutas contra o Escanor, o Itachi sentia raiva do orgulho do pecado do leão, mas em outros momentos, via um bom coração no amigo. Sabendo que não existia mais motivo algum para o seu retorno a Konoha, ele se levanta e diz para Escanor vencer aquele torneio e então lutar para conseguir conquistar a mulher que amava. Escanor imediatamente diz para Itachi que não queria que ele se sacrificasse. Aliás, o organizador do torneio tinha dado alguns anos de vida para ele, pois senão ele já teria morrido assim que começou o torneio. O problema do Sunshine é que a graça também consome sua energia vital. E pelo tempo que ele tinha, Escanor sabe que morreria antes de encontrar Merlin novamente. Ele diz a Itachi para então fazer um favor a ele. Antes de morrer, ele faz um desenho na areia e diz que se ele fizesse uma ilusão que ele vivesse a vida inteira ao lado de Merlin, que ele aceitaria partir. Os dois vão pro mar e embaixo d'água, o Itachi aplica um genjutsu, fazendo com que o Escanor pudesse viver 80 anos ao lado de Merlin, e exatamente da maneira que o pecado do leão queria. Em alguns segundos ele vive tudo aquilo. Sua mente é consumida e ele lentamente morre nos braços de Itachi. A partir dali o tempo volta a correr normalmente e no sacrifício de um amigo se encerra mais um episódio do torneio Bat Beyond.
Olá, sou o cara que responde perguntas previamente. Muitos vão perguntar como a espada de Totsuka não perfurou o Escanor. Bem, esse é um detalhe que já foi dito, o qual ele precisa cortá-lo e mesmo assim, ele poderia simplesmente usar o machado para se defender. Lembrando que em velocidade e força, ele enfrentou o Rei dos Demônios e tem os poderes mais absurdos que uma entidade de Nanatsu pode ter, inclusive superando a velocidade de um raio facilmente. E bem, quanto ao tempo com o sol travado no meio-dia, isso foi escolha dos próprios seguidores. Caso não tenham gostado, comentem e mudaremos. Galera, essa no caso é uma luta que só se encerraria com o estudo da personalidade dos dois personagens. É isso que define nosso torneio Bat-Beyonder. E antes de finalizar, eu queria primeiro agradecer aos inscritos que ajudaram na construção desse episódio, inclusive me ajudando com a ficha de habilidades. E segundo, avisar a vocês que a próxima luta será do Leon vs Ghost. Espero que tenham gostado, muito obrigado e ative as notificações aí também, galera. E quem não é inscrito, se inscreve aí, velho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.